Você conhece alguém que usa cocaína? Sabe quais são os verdadeiros riscos que esta substância pode causar? Este é um tema de extrema importância que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, e por isso decidi abordar este assunto de forma completa e esclarecedora. A cocaína representa um dos maiores desafios de saúde pública da atualidade, especialmente no Brasil, onde os índices de consumo são alarmantes. Como profissional comprometido com a educação em saúde, considero fundamental que as pessoas tenham acesso a informações precisas e baseadas em evidências científicas sobre os perigos desta droga. Através do meu canal, tenho como missão transformar cada pessoa em um paciente mais bem informado para suas consultas médicas. Acredito firmemente que o conhecimento é a ferramenta mais poderosa na prevenção e no combate ao uso de substâncias nocivas. Este guia abrangente foi desenvolvido para fornecer uma visão completa sobre os efeitos da cocaína, desde suas manifestações imediatas até as consequências devastadoras do uso prolongado. Nosso objetivo é desmistificar esta problemática através de informação científica acessível e compreensível para todos. A cocaína não é apenas uma droga recreativa inofensiva, como alguns podem erroneamente acreditar. Trata-se de uma substância extremamente poderosa que pode causar danos irreversíveis ao organismo desde o primeiro uso. Os efeitos desta droga transcendem a esfera individual, impactando famílias inteiras e comunidades. Por meio desta publicação, pretendemos conscientizar sobre os riscos reais associados ao uso da cocaína e, principalmente, demonstrar que a dependência química é uma condição médica tratável. É fundamental compreender que falar sobre drogas não significa promover seu uso, mas sim educar para prevenir. Quando as pessoas possuem informações corretas sobre os riscos e consequências, elas estão mais preparadas para tomar decisões conscientes e responsáveis. Este material serve não apenas para usuários atuais ou potenciais, mas também para familiares, educadores e profissionais de saúde que lidam diariamente com esta realidade. Através da educação continuada, podemos contribuir significativamente para a redução dos danos causados por esta substância em nossa sociedade. A cocaína é uma substância estimulante poderosa extraída das folhas de coca, apresentando-se como um pó branco cristalino. Esta droga é geralmente aspirada pelo nariz, mas também pode ser dissolvida em água e injetada diretamente nas veias. Sua composição química permite uma absorção rápida pelo organismo, causando efeitos quase imediatos no sistema nervoso central. A substância atua diretamente nos neurotransmissores cerebrais, principalmente na dopamina, alterando significativamente o funcionamento normal do cérebro. Por esta razão, mesmo pequenas quantidades podem produzir efeitos intensos e duradouros no usuário. No Brasil, um estudo abrangente revelou dados alarmantes sobre o consumo desta substância no país. Aproximadamente 3,8% dos adultos brasileiros já fizeram uso de cocaína pelo menos uma vez na vida. Este percentual representa cerca de 5 milhões de pessoas que tiveram contato com a droga em território nacional. Estes números colocam o Brasil entre os principais consumidores mundiais de cocaína, evidenciando a gravidade do problema. A extensão do uso demonstra a necessidade urgente de políticas públicas eficazes de prevenção e tratamento. Compreender os efeitos desta substância torna-se fundamental para combater sua disseminação na sociedade brasileira. Os efeitos da cocaína manifestam-se de forma praticamente instantânea após o consumo da substância. Geralmente, os sintomas começam a aparecer poucos minutos após a administração da droga no organismo. A duração típica dos efeitos varia entre 30 minutos a 1 hora, dependendo da quantidade consumida. Durante este período, o usuário experimenta alterações significativas em seu estado físico e mental. A intensidade dos efeitos pode variar conforme a pureza da substância e a tolerância individual do usuário. Esta curta duração dos efeitos frequentemente leva ao uso repetido e compulsivo da droga. O principal efeito psicológico da cocaína é uma intensa sensação de euforia e prazer que domina completamente o usuário. Esta sensação é acompanhada por um aumento significativo nos níveis de energia e disposição física. O estado de alerta e atenção do indivíduo torna-se extremamente aguçado, criando uma falsa sensação de clareza mental. Surge também uma sensação exagerada de poder pessoal e autoconfiança que pode levar a comportamentos imprudentes. Estes efeitos positivos iniciais mascaram os perigos reais da substância, tornando-a particularmente sedutora para novos usuários.
A combinação destes efeitos cria uma experiência que o cérebro busca repetir constantemente. Paralelamente aos efeitos aparentemente positivos, a cocaína também produz alterações comportamentais preocupantes no usuário. A irritabilidade torna-se um sintoma comum, manifestando-se através de reações desproporcionais às situações cotidianas. A impulsividade aumenta drasticamente, levando o indivíduo a tomar decisões precipitadas e potencialmente perigosas. Em muitos casos, observa-se o desenvolvimento de comportamentos mais agressivos e hostis em relação ao ambiente. Estas mudanças comportamentais podem resultar em conflitos interpessoais e situações de risco para o usuário. A personalidade do indivíduo pode sofrer alterações temporárias ou, com o uso prolongado, permanentes. A percepção da realidade sofre distorções significativas durante o uso da cocaína, afetando profundamente o julgamento do usuário. Algumas pessoas desenvolvem a sensação ilusória de que conseguem realizar tarefas com maior rapidez e eficiência. Paradoxalmente, outras experimentam o efeito oposto, sentindo-se incapazes de executar qualquer atividade adequadamente. Esta disparidade de efeitos torna o comportamento do usuário imprevisível e potencialmente perigoso. A capacidade de avaliar riscos e tomar decisões racionais fica severamente comprometida durante o período de intoxicação. Estas distorções perceptivas podem levar a acidentes, ferimentos e situações de extremo perigo para o usuário. Um dos efeitos mais perturbadores da cocaína é o desenvolvimento de sintomas paranoicos em muitos usuários. Esta paranoia manifesta-se através da sensação constante de estar sendo observado ou perseguido por outras pessoas. O usuário pode desenvolver desconfiança extrema em relação a familiares, amigos e pessoas próximas. Além da paranoia, podem ocorrer alucinações auditivas, onde o indivíduo ouve vozes ou sons inexistentes. Estes sintomas psicóticos temporários podem causar grande angústia e levar a comportamentos defensivos ou agressivos. A intensidade destes efeitos varia entre indivíduos, mas representa sempre um sinal de alerta grave sobre os perigos da substância. O uso de grandes quantidades de cocaína pode resultar em uma overdose, situação médica extremamente grave e potencialmente fatal. Quando o organismo recebe uma dose excessiva da substância, pode ocorrer falência de um ou múltiplos órgãos vitais. Esta condição representa uma emergência médica absoluta que requer atendimento hospitalar imediato e especializado. A overdose de cocaína pode acontecer tanto em usuários iniciantes quanto em dependentes com alta tolerância à droga. O risco de morte durante uma overdose é significativamente elevado, especialmente se não houver intervenção médica rápida. Por esta razão, qualquer suspeita de overdose deve ser tratada como situação de extrema urgência médica. Os primeiros sinais de uma overdose de cocaína incluem agitação extrema e confusão mental severa. O usuário apresenta sudorese excessiva e descontrolada, acompanhada por taquicardia perigosa que pode exceder 150 batimentos por minuto. A temperatura corporal eleva-se rapidamente para níveis febris que podem causar danos cerebrais permanentes. Dores intensas no peito são frequentemente relatadas, indicando possível comprometimento do sistema cardiovascular. A pressão arterial atinge níveis críticos que podem resultar em rompimento de vasos sanguíneos importantes. Estes sintomas iniciais servem como indicadores cruciais da necessidade de intervenção médica emergencial. As complicações cardiovasculares representam os aspectos mais perigosos de uma overdose de cocaína. Arritmias cardíacas graves podem desenvolver-se rapidamente, comprometendo a capacidade do coração de bombear sangue efetivamente. O infarto agudo do miocárdio é uma complicação frequente e potencialmente fatal em casos de overdose. O músculo cardíaco pode sofrer danos irreversíveis devido à falta de oxigenação adequada durante a crise. Estas complicações cardíacas podem ocorrer mesmo em indivíduos jovens e aparentemente saudáveis. A gravidade destas alterações cardiovasculares torna fundamental o reconhecimento precoce dos sintomas de overdose. O sistema nervoso central também sofre impactos devastadores durante uma overdose de cocaína. Convulsões tônico-clônicas podem manifestar-se de forma repetitiva e incontrolável, colocando o usuário em risco de lesões físicas graves. O acidente vascular cerebral, AVC, é uma complicação neurológica séria que pode resultar em sequelas permanentes. O aumento da pressão intracraniana pode causar danos irreversíveis ao tecido cerebral.
Alterações no nível de consciência, variando desde confusão até coma profundo, são manifestações comuns. A hipóxia cerebral resultante das complicações cardiovasculares pode levar à morte neuronal em áreas críticas do cérebro. O tratamento de uma overdose de cocaína requer uma abordagem médica multidisciplinar e especializada. O suporte cardiovascular imediato inclui monitorização cardíaca contínua e administração de medicamentos antiarrítmicos quando necessário. O controle da temperatura corporal é fundamental para prevenir danos aos órgãos vitais. Benzodiazepínicos são frequentemente utilizados para controlar convulsões e reduzir a agitação extrema. Em casos severos, pode ser necessária intubação orotraqueal e ventilação mecânica para manter as funções respiratórias. A estabilização hemodinâmica através de fluidos intravenosos e medicamentos vasoativos pode ser crucial para a recuperação. A prevenção de overdoses está diretamente relacionada à educação sobre os riscos do uso de cocaína. É fundamental que usuários compreendam que não existe dose segura para o consumo desta substância. A pureza variável da cocaína disponível no mercado ilícito torna impossível prever os efeitos de qualquer quantidade consumida. O uso combinado com álcool ou outras drogas multiplica exponencialmente os riscos de overdose fatal. Programas de redução de danos podem fornecer informações vitais sobre reconhecimento de sinais de emergência. A disponibilidade de atendimento médico de emergência pode ser determinante entre a vida e a morte em casos de overdose. O prognóstico após uma overdose de cocaína depende de múltiplos fatores, incluindo a quantidade consumida e a rapidez do atendimento médico. Mesmo com tratamento adequado, podem persistir sequelas cardiovasculares ou neurológicas permanentes. Alguns sobreviventes de overdose desenvolvem problemas cardíacos crônicos que requerem acompanhamento médico vitalício. Déficits cognitivos podem persistir por meses ou anos após o episódio agudo de intoxicação. A experiência de uma overdose frequentemente serve como momento decisivo para muitos usuários buscarem tratamento para a dependência. However, without proper support and treatment, the risk of future overdoses remains significantly elevated. A dependência de cocaína desenvolve-se por meio de alterações neurobiológicas complexas que afetam profundamente os circuitos cerebrais de recompensa. Com o uso repetido da substância, o cérebro adapta-se gradualmente ao excesso de dopamina liberado nos receptores neurais. Esta dopamina é o neurotransmissor primariamente responsável pelas sensações de prazer e satisfação no sistema nervoso central. A exposição crônica à cocaína resulta em uma diminuição da produção natural de dopamina pelo próprio organismo. Consequentemente, o indivíduo torna-se progressivamente dependente da droga para experimentar qualquer sensação de prazer ou bem-estar. Esta alteração neuroquímica fundamental explica por que a recuperação da dependência de cocaína é um processo tão desafiador. O ciclo da dependência estabelece-se quando o usuário necessita consumir quantidades cada vez maiores da substância para obter efeitos similares. Este fenômeno, conhecido como tolerância, força o indivíduo a aumentar progressivamente as doses e a frequência de uso. Simultaneamente, desenvolve-se a dependência física, onde o organismo adapta-se à presença constante da droga. Quando os níveis da substância diminuem no sangue, manifestam-se os sintomas de abstinência que causam desconforto significativo. Para aliviar este desconforto, o usuário busca novamente a droga, perpetuando assim o ciclo vicioso da dependência. Esta dinâmica torna-se autossustentável e progressivamente mais difícil de interromper sem ajuda profissional especializada. Os sintomas de abstinência de cocaína manifestam-se quando o dependente interrompe ou reduz significativamente o uso da substância. O cansaço extremo e a fadiga são geralmente os primeiros sintomas a aparecer, podendo durar várias semanas. Um aumento descontrolado do apetite desenvolve-se como resposta à supressão prévia causada pela droga. Distúrbios do sono tornam-se proeminentes, alternando entre períodos de sono excessivo e insônia severa. A capacidade de concentração fica drasticamente reduzida, acompanhada por raciocínio lento e confusão mental. Estes sintomas físicos representam a tentativa do organismo de readaptar-se ao funcionamento normal sem a presença da substância. As manifestações psicológicas da abstinência são frequentemente mais intensas e duradouras que os sintomas físicos. Ansiedade generalizada desenvolve-se rapidamente, podendo evoluir para ataques de pânico em casos mais severos.
Episódios depressivos profundos são extremamente comuns, caracterizados por tristeza intensa, desesperança e perda de interesse nas atividades cotidianas. Em casos graves, podem surgir ideações suicidas que requerem monitoramento médico e psicológico constante. A irritabilidade e a instabilidade emocional tornam-se pronunciadas, dificultando relacionamentos interpessoais durante o período de recuperação. Estas alterações psicológicas podem persistir por meses, tornando fundamental o acompanhamento profissional especializado. A fissura representa o aspecto mais desafiador da síndrome de abstinência, caracterizando-se por um desejo intenso e incontrolável de consumir cocaína. Esta fissura pode ser desencadeada por estímulos ambientais, emocionais ou sociais associados ao uso anterior da droga. A intensidade da fissura pode ser tão forte que compromete completamente a capacidade de raciocínio lógico do indivíduo. Mesmo após meses de abstinência, episódios de fissura podem ocorrer espontaneamente, representando alto risco de recaída. O manejo adequado da fissura requer estratégias terapêuticas específicas e, muitas vezes, suporte medicamentoso apropriado. A compreensão e o preparo para lidar com a fissura são elementos fundamentais em qualquer programa de tratamento eficaz. Curiosamente, a cocaína nem sempre foi considerada uma substância ilícita perigosa como conhecemos hoje. Até o ano de 1914, a cocaína era perfeitamente legal e amplamente utilizada em diversos produtos comerciais e medicinais. A famosa Coca-Cola, lançada em 1886, utilizava cocaína em sua fórmula original até 1903, quando a substância foi finalmente removida da composição. Durante o século XIX, era possível encontrar cocaína em uma variedade surpreendente de produtos, desde vinhos medicinais até medicamentos de venda livre. Esta legalidade histórica demonstra como a compreensão científica sobre os perigos das substâncias psicoativas evoluiu significativamente ao longo do tempo, levando às regulamentações atuais que classificam a cocaína como droga ilícita de alto potencial de abuso. Ao longo deste guia completo, exploramos detalhadamente os múltiplos aspectos relacionados ao uso da cocaína e suas devastadoras consequências para a saúde física, mental e social. Desde os efeitos imediatos que podem parecer atrativos até os riscos de overdose fatal, passando pelas consequências irreversíveis do uso crônico e chegando ao complexo processo de dependência e recuperação. Cada informação apresentada teve como objetivo principal conscientizar sobre a gravidade desta problemática que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente no Brasil, onde somos um dos principais consumidores globais desta substância. É fundamental compreender que a cocaína não oferece benefícios reais ou duradouros para seus usuários. Os efeitos aparentemente positivos são extremamente breves e mascaram riscos devastadores que podem manifestar-se desde o primeiro uso. A falsa sensação de euforia, energia e poder é rapidamente substituída por consequências físicas, psicológicas e sociais que podem durar toda a vida. Através do meu canal, continuarei sempre a enfatizar que não existe uso seguro de cocaína, independentemente da quantidade, frequência ou método de consumo utilizado. O conhecimento apresentado neste material representa uma ferramenta poderosa de prevenção que pode salvar vidas quando aplicado adequadamente. Compartilhar estas informações com familiares, amigos e comunidade é uma responsabilidade social que todos devemos assumir. Quanto mais pessoas estiverem cientes dos verdadeiros riscos associados ao uso de cocaína, menor será a probabilidade de novas pessoas experimentarem esta substância perigosa. A educação continuada em saúde é nossa melhor arma contra a expansão do uso de drogas ilícitas em nossa sociedade. Para aqueles que atualmente fazem uso de cocaína ou conhecem alguém nesta situação, a mensagem mais importante é que existe esperança e tratamento disponível. A dependência química é uma condição médica reconhecida que pode ser tratada com sucesso através de abordagens profissionais especializadas. Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD, oferecem tratamento gratuito e de qualidade através do Sistema Único de Saúde, representando uma oportunidade real de recuperação para todos os brasileiros. A recuperação da dependência de cocaína, embora desafiadora, é absolutamente possível quando há comprometimento do paciente, suporte familiar adequado e acompanhamento profissional especializado. Milhares de pessoas conseguem recuperar suas vidas, restaurar relacionamentos e construir um futuro saudável e produtivo longe das drogas. O primeiro passo é sempre reconhecer a necessidade de ajuda e ter coragem para buscá-la junto aos profissionais qualificados.